Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a minha inscrição no PSS 2024-2025 como professora de História e essa é uma aula destinada aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre reforma protestante, né? Foi uma reforma que ocorreu na Igreja Católica e os porquês dessa reforma, o porquê que ela aconteceu, quais foram esses motivos, né? A Igreja Católica, então, na Idade Média, ela era poderosa, rica, né? Detentora de poder absoluto, praticamente. Porque, assim, para um rei ser coroado, se o Papa não concordasse, isso não acontecia, tá? Além disso, a igreja também ela tinha controle de toda a riqueza. Então, tudo que acontecia num reinado, nesse local, passava pela aprovação do Papa e da igreja. Então, dentre essas insatisfações, né, a gente pode classificar três delas. O poder universal do Papa. No século XV, então, muitos reis passaram a ver o Papa assim como uma pessoa que atrapalhava mesmo o fortalecimento desse poder real, a corrupção e despreparo do clero, muitos dos cargos dentro da igreja, como o de bispo ou de cardeal, eram comprados. Isso quando o Papa não chegava à chefia meramente por pertencer a uma família nobre, né, uma família poderosa. Nesse sentido, muitos dos que ali estavam, não estavam por vocação, por gostar, por se entregar, se doar à igreja, à religião e a Deus. Então, assim, tinha esse despreparo religioso para lidar e orientar os fiéis, né? Eles estavam ali meramente pelo cargo que eles ocupavam, a importância desse cargo, tá? E por último, nós temos a venda de indulgências e falsas relíquias. Na doutrina católica, a indulgência é a anulação da pena temporal, ou parte dela, que decorre do pecado cometido pelo fiel, mas já perdoado diante de Deus no que diz respeito à culpa. A indulgência, então, assim, resumidamente, era uma venda do perdão, tá? Você pagava por ter cometido algum pecado, né, algum adultério, e através dessa venda você tinha o seu lugar garantido de novo lá no céu. Diante então desses três motivos que a gente já comentou, aparece a figura de Martinho Lutero. Gente, esse cara é histórico, tá? Tem bastante coisa sobre ele, mas aqui a gente vai dar uma pincelada no que foi, tá? Então, Lutero era um ex-estudante de direito que se interessava mais pelo estudo da Bíblia do que o próprio direito, tá, gente? Então, ele acabou mudando na graduação ali. Ele desiste do direito e se forma em teologia, vira um teólogo, tá? E aos 29 anos, ele passa a viver, então, dentro de um convento. Ele fazia de tudo que ele julgava necessário para a salvação da sua alma. Então, ele jejuava muito, orava, lia constantemente a Bíblia. Gente, ele passava a noite lendo a Bíblia. Então, era assim, era muito fiel, sabe? Era muito conhecedor do que ele estava falando, tá? E mesmo assim, jejuando, orando, ele sentia que algo não estava certo, que algo lhe faltava para a salvação, tá? E foi aí que ele começou a observar algumas coisas dentro da igreja que não se encaixava na percepção dele. Então, descontente com algumas coisas, Lutero pegou e tentou falar com algumas autoridades que não lhe deram ouvidos, né? Porque ele era simplesmente ali um monge, né? Que vivia nesse convento. Aí Lutero, não contente entre um jejum e outro, entre uma oração e outra, ele começou a escrever sobre isso, tá? E ele acabou escrevendo 95 teses. Essas 95 teses tratavam assim de tudo que ele não concordava, tudo que ele estava achando que não estava conforme ao que pregava a Bíblia. Tá? Então, as 95 teses eram um documento contendo duras críticas à igreja e tudo o que ele achava não estar em conformidade entre a doutrina católica e o que estava na Bíblia. Isso fez com que Lutero, spoiler, fosse expulso da igreja pelo Papa.
Então, uma vez expulso pela igreja, o imperador católico Carlos V, que era muito católico, gente, ele era assim, não podia falar nada contra a igreja, que Carlos V não dava conta, tá? Ele também achou que Lutero tinha ido além do que podia, tá? Atentou contra a igreja. Então a igreja o expulsou e Carlos V o considerou herege, tá, gente? Que é assim uma pessoa não grata mais naquele lugar, tá? Ele é expulso então e se torna herege porque ele é contra os preceitos da igreja, tá? Não está em conformidade com a doutrina. Perseguido pela igreja e por esse imperador, tá? Lutero se refugiou em um castelo de um nobre que concordava com suas ideias. Nesse período em que ele ficou ali, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Sim, a Bíblia, gente, nessa época, ela era toda em latim. Então, Lutero conseguiu um feito assim que é histórico também, tá? Porque daí ele dá acessibilidade para as pessoas poderem ler e tirar suas próprias conclusões da Bíblia, tá? Com isso, nasce também uma nova religião, que se chama luteranismo, tá? Uma nova religião, uma nova igreja e com ela uma nova doutrina, tá? Vários príncipes da região aí, onde é a Alemanha, se converteram ao luteranismo e se apropriaram de terras que antes pertenciam somente à Igreja Católica e seus principados, assim aumentando a riqueza dos reinos. Então, assim, ali começa já um conflito entre os apoiadores de Lutero e, uma vez que você não pertencia mais à Igreja Católica, eles começaram a querer tirar alguns feudos, algumas terras da Igreja Católica, tá? Então, isso também deu muita força para o luteranismo da época. Então, quais eram os princípios dessa doutrina luterana, tá? O primeiro deles era que a justificação pela fé é a fé em Deus. Deus salva uma pessoa e não as obras que ela pratica ou praticou. 2. Sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Então passa a não ter mais aquela dependência de acreditar no que os padres falavam, e sim a sua própria interpretação. A Bíblia por meio da qual Deus se revela, e essa é a única fonte de verdade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento e qualquer membro da igreja poderia se casar. Calvino também defendia então essa salvação pela fé. Porém, diferente de Lutero, ele acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Então, por divulgar suas ideias, logo ele foi considerado também o quê? Herege. Isso mesmo. Temendo a vida, né? Ele deixa então a França e vai se refugiar em Genebra, que fica na Suíça, onde ele encontrou pessoas abertas a essas novas ideias. E por último, temos a figura de um rei que conduziu a reforma na Inglaterra, tá? O nome dele, do carinha aqui do lado, é Henrique VIII, tá? Henrique, gente, queria um herdeiro, ele queria ser pai novamente, queria ter um filho homem, tá? Mais do que isso, ele queria se divorciar de Catarina. Deixa eu sublinhar ela aqui para vocês. Catarina, essa moça aqui, ó, tá? Alegando que ela, né, já era uma senhora e tinha o fato dele estar apaixonado por essa moça aqui, ó, chamada Ana Bolena, tá? Que mais tarde viria a ser sua esposa. Bem cansado, né, das interferências do Papa e da Igreja e com a negativa que o Papa lhe deu em se divorciar, porque, gente, era da doutrina católica, né? Não pode se divorciar, né? E aí, aproveitando dessa negativa, né, de se divorciar, Henrique usa disso para romper com Roma, para romper com a Igreja Católica, tá? Então, quando o Papa soube desse casamento novo dele, até tentou anular o casamento e os excomungou.
mas o parlamento inglês reagiu apoiando Henrique nessa decisão. E com isso foi aprovado o ato de supremacia, tá? Esse ato, então, ele declara que o rei é o novo chefe da igreja na Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. Aí nasce o anglicanismo. Chegamos ao fim da nossa aula. A Igreja Católica, claro que tentou uma contra-reforma, mas isso é coisa para a próxima aula. Até lá!